Olá pessoal, sou Saori Costa, aluna de mestrado acadêmico em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará e vou apresentar o trabalho intitulado GQMPA, um framework baseado em Go, Questionnaire e pesquisação para ensino de medição de software. O roteiro desta apresentação tem a introdução, GQMPA estudo empírico, que é a proposta deste trabalho, resultados e análise e por fim as considerações finais. Para compreender se um produto ou processo de software é de qualidade ou não, é necessário que se saiba avaliá-los. E uma prática recorrente para realizar tal atividade é através de medição de software, que está intrinsecamente relacionada às métricas de software. No entanto, definir um processo de medição e quais métricas devem ser utilizadas demonstra ser uma atividade complexa, demandando assim um profissional capacitado para realizar tal atividade. Logo, o ensino de qualidade de software vai desempenhar um papel fundamental na formação acadêmica dos discentes e, consequentemente, vai demandar abordagens engajadoras para os estudantes. Diante disso, esse estudo objetiva integrar as etapas que constituem o GQM e as práticas de pesquisação. O GQM é um método que vai apoiar a definição de quais métricas devem ser avaliadas, e a principal característica dele é ser uma abordagem orientada a objetivos, onde a organização primeiro deve definir os seus objetivos e depois alinhá-los à medição de software. Já a pesquisação ela envolve um conjunto de estratégias de ação planejada que são implementadas e a seguir sistematicamente submetidas à observação, reflexão e mudança. Ou seja, o investigador, uma vez identificado uma problemática ou necessidade de melhoria, ele vai planejar um conjunto de ações que, ao serem implementadas, ele vai observar o resultado dessas ações e fazer uma reflexão sobre isso. Ao integrar as etapas da pesquisação e do GQM, temos a seguinte estrutura do nosso framework, que é o GQMPA. Foram definidas 4 etapas. A primeira é a observação preliminar, a segunda o planejamento, a terceira implementação e observação e, por fim, a reflexão. Os retângulos de cor azul representam as atividades da pesquisação e os retângulos de cor cinza representam as atividades do GQM. Além disso, nesse framework há 3 papéis: o do gerente de projetos de um determinado núcleo ou organização, o papel do monitor, que vai ser, no caso da pesquisação, ele vai ser o investigador, e também temos o papel dos discentes, que vão onde eles estarão envolvidos nessas atividades onde eles vão executar as ações planejadas do investigador. Na observação, temos a problemática que, nesse contexto, é a necessidade de ensino de medição de software. Já no planejamento, é definido o plano de GQM junto ao gerente, onde vai ser definido as questões, os objetivos da medição, as questões e as métricas. No plano de mensuração, onde vai ser definido como os alunos vão coletar as métricas. E no diagnóstico preliminar, vai ser avaliado o nível de conhecimento dos alunos em relação à medição, métricas e GQM. Já na implementação e observação, vai ser colocado em prática o que foi planejado, e na reflexão vai ocorrer a avaliação dos dados referentes às métricas e também do aprendizagem dos alunos. Uma característica da pesquisação é que, após terminar um ciclo, ele pode iniciar um novo ciclo em busca de uma melhoria contínua. A avaliação ocorreu no Núcleo de Prática de Desenvolvimento de Sistema, NPDS, na Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús, onde aqui os alunos que estavam terminando a graduação eles podiam estagiar, e a alocação de atividades era definida pelo gerente, em conjunto com o time de discentes. E para a aplicação do GQMPA, selecionou-se 3 projetos, sendo que cada projeto era composto por 2 alunos e que durou 2 sprints, sendo que cada sprint tinha 15 dias. Para o plano GQM foi definido o objetivo 1, que está relacionado às estimativas do projeto, ou seja, queria saber o tempo executado das atividades, o tempo de execução das atividades. E para esse objetivo foi definida a questão qual a precisão das estimativas do escopo do projeto, que tivemos como métrica a efetividade de pontos, que era a relação entre a pontuação executada sobre a pontuação estimada, a velocidade de pontos, que era o quão rápido uma atividade foi executada, as atividades planejadas,
que eram demandadas pelos alunos, e as atividades que os alunos entregavam no final da sprint. Já um outro objetivo que foi definido refere-se à qualidade dos produtos, e foram definidas duas questões. Qual a qualidade dos produtos antes de liberação para o uso, que tivemos como meta a complexidade ciclomática, que vai mensurar a complexidade de um módulo, que pode ser um método ou uma classe. E a outra questão foi qual foi a aceitação das funcionalidades e tags, que tivemos como meta atividades aprovada, onde era possível verificar se no final da sprint aquela atividade que foi demandada ao aluno foi aprovada pelo gerente de projeto. No plano de mensuração foram definidos dois tipos de rotinas, uma diária, onde foram fornecidas planilhas para os alunos preencher diariamente, dados sobre o tempo executado e planejado das atividades e também dados sobre a qualidade do produto. Já de retrospectiva, essa rotina era aplicada no final de cada sprint e tinha dados referentes às estimativas. No diagnóstico preliminar, foi realizado um workshop de 2 horas para repassar os principais conceitos sobre medição, métricas e GQM, e também foi aplicado 2 questionários para avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre medição e GQM e também sobre os aspectos relacionados ao ambiente de desenvolvimento que eles estavam inseridos. Na implementação e observação, as planilhas rotinas diárias de retrospectiva foram fornecidas aos alunos para que eles pudessem coletar esses dados. E também temos o papel do monitor, que acompanhava diariamente esse processo, e caso os alunos apresentassem alguma dificuldade, ele intervia. Por fim, a reflexão, teve a observação direta do monitor, então, ou seja, teve a reflexão do investigador, dados referentes a essa reflexão, e também foi aplicado questionários para verificar qual foi o nível de conhecimento deles sobre medição, métrica e GQM após aplicar o GQMPA. Dos resultados com relação à medição de software, antes de aplicar o GQMPA, apenas 5 alunos tinham ouvido falar sobre medição e apenas um sabia alguns conceitos. Após o GQMPA, um passou a saber alguns conceitos, 3 passaram a saber razoavelmente, 2 tinham ouvido falar sobre medição. Já com relação às métricas, um não tinha nenhum conhecimento sobre métricas, um sabia alguns conceitos e apenas 4 tinham ouvido falar. Após aplicar o GQMPA, 4 passaram a saber razoavelmente e um tinha dito que já tinha ouvido falar. Já com relação ao GQM, antes, 5 tinham nenhum conhecimento sobre a abordagem GQM, apenas um tinha ouvido falar, e após aplicar o GQMPA, um passou a ouvir falar, um passou a considerar que sabia muito sobre GQM, e 2 passaram a saber razoavelmente, e 2 passaram a saber alguns conceitos. Aqui temos algumas observações dos alunos com relação à complexidade psicomática. Então, o aluno A, por exemplo, ele destacou que me prendi mais ao detalhe de complexidade e tentei não extrapolar os valores medianos, fazendo métodos menores, e assim dividindo bem as funções. Já aos comentários dos alunos com relação à importância das métricas, o aluno B, por exemplo, comentou que a possibilidade de acompanhar um rendimento de forma mais intrínseca do processo de desenvolvimento, e o aluno C relatou que houve uma mudança de atitudes nas equipes que passaram a observar um pouco mais o andamento de seu trabalho, ou seja, eles passaram a considerar a importância das métricas no processo de desenvolvimento e também melhorar a qualidade dos produtos que eles desenvolviam. As contribuições deste trabalho são a disponibilização de um framework para aprendizado teórico e prático de medição de software. Todas as rotinas e questionários elas podem ser evoluídas como um arquivo organizacional, tanto pelo núcleo e também para outras organizações. Já as limitações estão relacionadas ao tempo reduzido, que foram apenas 6 alunos, e também ao tempo reduzido com relação à aplicação do framework, que foi apenas 2 sprints. E também as questões de múltipla escolha podem mostrar-se restritivas. Para trabalhos futuros, desenvolver um sistema de apoio que facilite a coleta, visualização e análise de referência dos resultados obtidos e investigar a adoção do GQMPA em outros ambientes de ensino. Aqui são as referências e obrigado pela atenção.